Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Hope Hour, que é esse podcast que traz esperança ao coração das pessoas. Eu estou aqui hoje mais uma vez com os meus amigos. Tudo bem, Tani? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aí. Vocês que estão indo sendo ouvintes e não só isso, mas estão compartilhando, né, o Hope Hour que está aí crescendo e alcançando pessoas. Nós estamos, né, Marcos, com mais de 140k de visualizações, e isso não é só números, isso é pessoas sendo impactadas pela glória de Deus e colocando a sua esperança nele. E é por isso que nós estamos aqui. Obrigada, gente. Continue fazendo isso. Isso, continue compartilhando, nos seguindo, comentando, deixando direct. A gente ama ter essa interação com vocês. Estamos muito felizes mesmo com a repercussão do Hope Hour, muitos testemunhos, né, Tani, chegando. Então, realmente, faça isso que o Marcos falou, curta, compartilhe, divulgue, ative o sininho aqui. E, antes de apresentar a nossa convidada mais que especial, eu queria falar do nosso patrocinador, IDX Data Center, que é a primeira rede de data center do norte do país, né, Marquinhos? Isso. A IDX, ela trabalha com data centers e tem a menor latência, né, do Brasil. Então, se você tem aí o seu servidor, procura o pessoal da IDX. Eles vão te atender e são excelentes em tudo que fazem. Nós vamos deixar o QR Code aqui para você ligar a sua câmera, colocar lá, que aí você vai conhecer melhor dos serviços dele. Agora sim, né? Feitas as nossas apresentações, agora vamos para a apresentação. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui hoje com a Mila. A Mila é cantora, né? A gente que é aqui do Norte, com certeza, já conhece esse nome, Mila Carvalho, desde a infância. A Mila, a Tani é paraense. E as coreografias todas. Todas, né? Eu não sou tão novinha assim. Você é quase uma Milete, né? É. Quase. Lá no Redenção só ouvia isso. Quase participava de concurso, sabe? Nas emissoras pequenas, fazia concurso de dançarina. Olha gente, a Tani revelando coisas que ninguém sabia em primeira mão. Todo o Ministério Aviva tem que saber disso, viu, Tani? Eu sempre gostei de dançar, né? Olha só, o Ministério de Dança agora. Pode continuar agora dançando Calypso, agora, em versão gospel. É uma honra muito grande poder conhecer você aqui. E olha só que incrível, o Espírito Santo alinha corações e alinha vidas. Porque é uma pessoa que às vezes nós achamos que está distante de nós, aí do outro lado da tela, do telefone, mas quando tem o mesmo coração, a mesma fome, o Espírito Santo alinha para ver o propósito que tem a ver com ele. É verdade. E é por isso que você está aqui, Mila. Então tem a liberdade de você fluir aqui no Espírito Santo. Amém. É uma honra poder estar aqui com vocês. Não, é o meu primeiro podcast, gente. Estou muito feliz. Então, assim, quando eu recebi o convite, né, o Espírito Santo falou, pode ir. Porque algumas vezes o Espírito Santo falou assim, calma, não chegou a hora. Mas eu senti que era o momento e é uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês, né, a esperança daquele que nos dá a esperança e com todos os corações que estão nos ouvindo, que também possam receber essa esperança que a gente já conhece e que se alimenta todos os dias e que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso propósito para a vida aqui e eterna. Show de bola aí, assim, uma bênção. Mila, o tema desse podcast hoje é esperança e o chamado. Então você tem uma história muito bonita sobre um chamado que Deus fez na sua vida e tudo que isso repercutiu. Eu queria que você contasse para a gente, assim, desde o começo, como é que foi a sua trajetória sobre o chamado que Deus te deu. Tudo desde o começo, o que aconteceu para que isso, a realidade que você vive hoje, né, o posto que você ocupa hoje de ministração, enfim, de influência na vida das pessoas, como é que foi isso desde o início? Conta pra gente, por favor. Conta com Jesus. Vamos lá atrás, né? Eu venho de uma família de músicos, onde ninguém era evangélico na minha família, não existia muito crente naquela época, há um tempinho atrás. E aos 6 anos de idade eu fui levada por uma tia minha para ir para a igreja. E eu lembro que antes de eu ir para a igreja eu era meio assim, via vultos, via pessoas, espíritos, né? E eu lembro que quando eu me converti eu não vi mais. E aonde eu comecei a cantar foi na igreja.
aceitei Jesus aos 6 anos e cantava, né? Quando Jesus voltar, que alegria! Só que a minha família já tinha um projeto, porque eles percebiam que eu tinha uma voz bonita, eu sempre queria cantar, desde o início. Eu não nasci assim, eu não sei o que eu quero ser. Eu já sabia o que eu queria ser. Então, aos 6 anos, eles falaram, deixa eu ser criança crente. Quando ela tiver um pouquinho mais, a gente tira ela, porque nós temos um propósito. Então, eu nasci nesse lar, onde meu pai com a sanfona por lado, meu irmão com teclado, o outro com a guitarra, minha mãe cantarolando. Então, eu nasci nesse ambiente. Também, nós éramos muito pobres. E a minha mãe olhava para mim, acho que ela via... É essa aí que eu vou... Vamos sair da pobreza. Oportunidade, né? Vamos sair igual mãe de Miss, né? E aí eu lembro que aos 12 anos eu me desviei, né? Mas eu lembro que quando eu era criança, eu ia nas festas da família, eu de saiona, né? Que eu era da Assembleia. E todo mundo dançando até na boquinha da garrafa e eu de saiona, né? Eu era dessa época. Mas aos 12 anos eu me desviei, porque eu realmente queria ser cantora. E eu vi assim na igreja que naquela época não tinha muita diversidade, era muito só uma forma. E eu disse, gente, eu preciso cantar. Eu quero ser famosa, eu queria ser famosa. E o meu pai investiu em mim, ele que me ensinou a cantar junto com a minha mãe. Comecei a cantar aos 12 anos. Ele me levava em alguns eventos dele só para cantar uma música. E aí eu comecei a cantar. E aí foi ao ponto das pessoas falarem assim, se ela não vir, não precisa vir. Tem que ter aquela menininha que canta, né? E eu comecei a cantar. Só que, ao mesmo tempo que eu comecei a cantar com meu pai, eu comecei a sentir um vazio. Isso aos 13 para 14 anos. E eu dizia assim, não, vou voltar para a igreja. Que eu senti que... Eu não sentia esse vazio quando eu estava na igreja. E eu voltei para a igreja aos 15. E aí foi um inferno na minha casa, porque todo mundo se revoltou contra mim. Porque eles viam, né? Ao mesmo tempo que Deus tem um propósito para você... Muitas vezes o mundo vai te oferecer muita coisa. Ele vai te oferecer. Eu não entendia porque eu era tão assediada para essa questão. Você tem um futuro, você tem talento, né? Você tem potencial. E eu lembro que eu saí da igreja, passei só uns 2 meses, saí. Mas eu ainda tinha aquela essência da igreja. Eu não conseguia ainda me entregar totalmente para o mundo. E aí eu me entreguei para a minha carreira. E a minha carreira se tornou, assim, o meu Deus, assim. Com 16 anos, eu gravei meu primeiro CD, estourou no Pará. E aí eu lembro que faziam filas para entrar no show, e eu era uma menininha do bairro mais simples de Marabá, e a música estourada. E aí, aos 18 anos, eu entrei na companhia. Companhia do Calypso. Já existia a companhia? A companhia não existia. A companhia era um projeto, né, de uma gravadora, junto com 2 empresários muito fortes. Então, era uma banda que já era projetada para ser sucesso. E quando fui chamada, junto com a outra, eu já estava num sucesso ali no Pará. E aí eu fui. Mas eu fui, mas eu não deixava de ser aquela menina que lia a Bíblia, que orava antes de gravar. Gravar as músicas seculares. Eu sentia que eu tinha um chamado. Eu sentia que Deus ia me usar. Que Deus ia me usar para Ele. Não era para me estar cantando no mundo somente. Deus me chamava. Ele me chamava tão forte que eu chorava tanto. No auge do meu sucesso, assim, quando eu comecei a cantar em vários lugares, a perceber que eu estava famosa, né? Que eu não podia estar em qualquer lugar, que o pessoal estava me conhecendo. Então, assim, no auge, eu comecei a sentir Deus me chamar. Através de uma palavra, através de uma pregação, através, muitas vezes, dentro do meu quarto, Deus já entrou no meu quarto. Assim, quando eu falo que Deus entrou no meu quarto, porque Ele entrou, eu senti aquela presença que eu não parava de chorar, e uma voz falando, volta para casa. Uau. E eu lembro que foi antecedente a uma entrevista que eu ia fazer num programa nacional, que ia contar toda a minha vida. Então, assim, eu senti essas visitações de Deus. Eu lembro que um dia eu estava cantando e eu estava dando autógrafo, aquela fila, né? E chegou um rapaz vestido assim, a gente via que ele não estava vestido como os outros demais, né? E ele chegou e disse assim, eu vim aqui, eu sou crente, mas eu vim te falar que Deus tem um projeto para a sua vida, Ele vai te usar para Ele.
Então, aquele homem foi, e aquilo me marcou, porque quando é Deus falando, ele fica... E aí, eu continuei na minha carreira, mas, assim, por que eu me converti? Quer chegar nesse momento ou você quer perguntar? Eu tô aqui, na verdade, assim... Viajando. A gente vai viajando na história, né? E é uma história muito bonita e, ao mesmo tempo, muito real, né? Nós que moramos no Norte, mesmo quem não tem tanta familiaridade com o estilo musical do Calypso, sempre conheceu, já ouviu músicas ou já viu. Eu me lembro eu morava em Araguaína na minha infância e na rua da minha casa ficava um parque de shows, chamava Ilha das Pedras. Ah, cantei demais. E assim, isso, né, alterava toda a nossa dinâmica. Nós não frequentávamos o parque, mas era 50 metros da minha casa. Então, quando tinha esses shows, as filas os shows da Companhia do Calypso, que eu acho que tinha umas 3 bandas que eram mais famosas que trocavam lá, a fila ia até a avenida principal de pessoas. A gente não conseguia guardar o carro na noite que tinha show. Então, realmente, era uma explosão de sucesso. E, ao mesmo tempo, é interessante ouvir você falando, Mila, porque com todo esse sucesso exterior, algo no seu coração pedia por algo diferente, né? Algo maior. E o incrível, assim, que no início, né, era tudo que eu queria. Então, eu lutei muito, fui morar em Belém aos 16 anos com meu irmão. Então, assim, a gente lutou muito para chegar ali. E quando nós começamos a ter sucesso, fama, né, essa questão de ouvir a música na rádio, de ter as pessoas te conhecendo, de ter o empresário falando, olha, é só o começo, nós vamos explodir. E ter isso, com o tempo, eu comecei a sentir, não foi assim... Não demorou muito. Eu comecei a sentir o vazio. Era o vazio, assim, que eu não desejo para ninguém. Era eu estava ali no palco, eu cantava, minha alegria era ali. Quando eu saía, eu sentia um vazio, assim. É como comer uma comida sem sal. Não tinha graça estar em lugar nenhum. Para mim, eu podia estar no lugar mais bonito. Não tinha graça. Parece que a vida tinha perdido o sabor. E parece que eu acredito que tem gente que tem chamado, assim, que é tão forte, que Deus acho que permite, né? Para você entender. Eu cada vez me sentia, e eu me questionava, né? Eu disse, nossa, mas isso aqui é tudo que eu queria. E por que eu não estou feliz? Por que eu não me sinto realizada? E foi no encontro com Deus que eu tive a resposta. E no encontro eu descobri que Deus, ele não estava... Na minha cabeça, Deus era o número 1 da minha vida, né? Por isso que quando você conhece a palavra, quando você ouve a palavra, quando você conhece a Bíblia, quando você conhece ministrações, igual eu recebi 3 dias ali, ó, eu gostava de ir para a igreja. Eu era aquela desviada que amava ir para a igreja. Principalmente em momentos de carnaval, eu amava ir para a igreja. Porque eu dizia, não, eu vou lá, descarrego peso, volto leve. Volta levezinha, dá para compor umas músicas, né? Fazer uns novos... assim, na minha cabeça. Mas não era o bastante para mim. Eu tinha sede demais. E nesse encontro com Deus, foi engraçado que meu irmão foi primeiro. E eu tive um problema na garganta. Que eu tinha que ficar 1 mês calada, então isso era um prejuízo terrível para a banda, né? Mas eles tiveram que continuar e eu tive que passar 1 mês calada. Nesse 1 mês, teve esse encontro. E foi uma luta para mim para esse encontro. Dei trabalho. E alguém te convidou, você já estava nesse processo de repouso das cordas vocais? Sim. E aí alguém chegou e te convidou? O meu irmão teve um encontro muito forte com Deus, assim, questão mesmo sobrenatural, porque ele não era da igreja, ele ouvia música gospel porque eu ouvia. Então, ele era meio que influenciado, porque eu era aquela desviada que lia a Bíblia, que dormia com a Bíblia, que não bebia. Tinha um Salmo 91 amarelo lá, né, na estante, a Bíblia aberta. Na realidade, não tinha nem como ter estante, porque a gente cantava quase todo dia. Viajavam. Então, assim, eu saía... Presta atenção, olha como era que era a minha rotina de show. Fazia o show, rebolava lá, fazia tudo que tinha que fazer, saía... Eu era uma atriz. Ia lá, eu fazia tudo que eu tinha trabalhado, que eu achava bonito, que era artístico. Fazia lá, descia. Quando eu descia, ia ler a minha Bíblia.
Isso dentro do ônibus. Botava o meu CD, naquela época era CD, da Aline Barros. Botava para todo mundo ouvir, dava a Bíblia pro povo, dava a Bíblia para todo mundo, na igreja não, no ônibus. E botava, vamos ouvir agora. Todo mundo ouvia, e todo mundo sabia as músicas da Fernanda Brum, todo mundo cantava na banda. Vamos ouvir, gente. Eu ouvia e chorava, me quebrantava. Teve um rapaz que falou assim, meu Deus, você é a coisa mais louca do mundo. A gente está lá, acho que você é doidona, chega aqui, você está lendo a Bíblia. Você prega, você fala de Deus. Que coisa estranha, ele achava assim, né? E eu tinha esse comportamento, porque realmente eu sentia um chamado muito forte. E aí, meu irmão se converteu primeiro. Aí essa é outra história bem longa. E ele foi para o encontro. E ele se libertou mesmo, foi no encontro. E ele começou a orar por mim. Ele orou 2 anos e falou, você vai para o encontro. E teve essa oportunidade quando eu tive o problema das cordas. E aí ele me levou para o encontro. Foi ele que me levou, porque se fosse por mim, no dia eu fiquei brava. No dia eu disse, eu não vou. Aí ele disse, vai. Eu disse, não vou. Porque, na verdade, o seu contato, né, com o evangelho era aquela coisa superficial ali, que não te demandava entrega, né? Como você queria, era como você queria, né? Era como eu queria. Na minha cabeça era muito profundo. E aí eu fui para o encontro. No encontro, o que mais me impactou no encontro foi saber que Deus não estava em primeiro lugar. Foi isso que me fez me converter. Foi saber que eu procurava Deus por interesse, para que Ele abençoasse a minha carreira. Então, eu tinha aquela coisa de ouvir música evangélica, de ir nas igrejas. Eu sempre gostava de ir para a igreja, toda vez na semana, uma vez na semana eu ia. Mas era com interesse que Ele estivesse comigo, mas não da forma dele, da minha forma. Que, na verdade, assim, trazendo, Mila, para a realidade hoje, eu tenho refletido bastante sobre isso. Nós vivemos uma geração muito assim, né? Eu acho que por termos a facilidade, né, do on-demand, dos aplicativos, onde você vai lá no Netflix e escolhe o que você quer assistir, ou você no YouTube você só vê a parte que te convém, que você mais gosta. Os filtros, né, os algoritmos, muitas vezes, infelizmente, nós levamos isso para a vida espiritual. Então, as pessoas muitas vezes têm escolhido o que elas querem viver do evangelho. Mas a sua história ilustra isso, que isso não preenche. Muitas pessoas falam, poxa, mas por que eu venho na igreja, né? Por que eu tenho o meu devocional, mas eu ainda não sou preenchido? Porque esse preenchimento, ele vem a partir de uma entrega total, não é isso? E foi no encontro que ali eu aceitei, quando eu disse, como se as escamas tivessem caído, eu falei assim, não, Deus não pode, tá? Deus falou para mim, eu estou lá atrás. Eu não sou o número um, Deus da sua vida é a sua carreira. O Deus da sua vida é a sua carreira. E você me busca para abençoar. E Deus é tão bom que Ele abençoa. E eu lembro que naquele dia, naquele encontro, eu me ajoelhei e confessei Jesus Cristo como meu Salvador. E a partir daquele momento, eu nunca mais senti vazio. Nunca mais. Eu nunca mais acordei. Para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa muito alegre. Muito. É a minha essência ser alegre. Sempre fui alegre, de conversar. Mas o vazio estava tão grande na minha vida, ele estava tão pesado naquela época, que eu acredito que não era uma depressão, porque eu conseguia ainda fazer as minhas atividades. Mas o vazio era tão grande, que eu não tinha alegria de nada, eu não tinha... E para mim era horrível sentir aquilo. E quando eu me converti, senti, por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana, se você beber da água que eu te der, você não vai mais ter sede. Porque a água que eu te der, ela vai fluir em você e vai transbordar, né? E além de você ter essa água, você vai transbordar para a vida eterna. Então, quando eu aceitei Jesus, que eu me ajoelhei, foi simplesmente assim, eu não fiquei pensando quantos milhões eu ia perder, em quantos fãs iam ficar decepcionados. Eu fiquei pensando, não, eu preciso, esse aqui é o que Deus me chamou,
E naquele momento eu me apaixonei, decidi amar a Deus acima de qualquer coisa. E ali começou a minha trajetória de renúncias. E eu posso falar para vocês, eu renunciei e não doeu. Porque geralmente as renúncias não quer dizer que não foi difícil, mas não doeu. Eu sempre falo assim, que quando você se apaixona por Jesus, quando você ama Jesus, você quer estar onde Ele está. E para mim era um prazer estar na casa do Senhor. Para mim era um prazer saber que eu fazia parte daquela congregação. E como é que foi esse processo, Mila? Porque nós sabemos que assim, existia toda uma estrutura, inclusive comercial, né? Nós sabemos que o profissional bem-sucedido, inclusive, como você falou, existiam empresários por trás, existiam pessoas que dependiam do seu talento. E como é que foi esse processo de desvencilhação, de você abrir mão dessa carreira e começar a direcionar para outra esfera, começar realmente a priorizar a tua fé? Então, foi um momento, assim, difícil, né? Porque, assim, eu também era uma das sócias. E chegar para eles e falar, olha, acabou aqui. Procura outra pessoa. Então, assim, foi difícil, acho que muito mais difícil para ele. Porque quando você está apaixonado... Seus olhos são de Jesus, né? Você tá ali. Os olhinhos brilham, você só vai, né? Você tá falando assim, mas fulano, você não tá vendo que você é pra... Mas eu amo. Eu estava mais ou menos assim. Né? Então eles estavam, mas Mila, é muito dinheiro que você tá renunciando. Você tá entendendo o que você tá falando para nós? Você tá entendendo o que você tá me dizendo? Mas, na realidade, 1 mais 1 para mim não era 2. E assim, quando eu falei para eles, eu fui muito decidida. E eles entenderam que eu estava muito decidida. Lógico que tentaram de várias formas fazer com que... Não, é só fogo de palha, não, isso vai passar, isso foi alguém que conversou muito com ela. Mas, gente, eu acredito, por isso que eu sempre falo, quem tem que fazer essa obra no seu coração é Deus. Você sabe por quê? Tem gente que decide na emoção. A decisão do meu coração não foi na emoção. Foi uma decisão que o Espírito Santo trouxe um convencimento ao meu coração. Sabe? Ele me mudou. Ele me mudou. Não fui eu. Eu apenas disse sim. Não tem cabimento. Quando eu vejo meus vídeos passados, eu falo assim, dá uma olhada assim, né? Às vezes a pessoa me marca, eu só dou uma olhada. Assim, aí saio já. Quando eu vejo, eu falo, gente, não é a mesma pessoa, eu não sou essa pessoa. Eu sou muito diferente, não porque, né, pelo fato da mudança, de ser muito diferente. Então, foi algo que Deus fez e que eu quis muito. Né? E, assim, é por isso que eu sempre falo, decida, vai se enchendo de Deus. Eu fui me enchendo de Deus. Eu fui criando um ambiente dentro da banda de avivamento. De avivamento dentro da banda, viajando, cantando, que quando eu ia cantar eu chorava, porque eu não queria estar ali. Eu queria estar servindo a Deus. E quando eu larguei tudo, eu nem dormia, para você ter uma ideia, Deus falando comigo. Eu não conseguia dormir de Deus falando, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, 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 vamos fazer aquilo. Então, assim, não era peso. Você não viveu um luto, né? Não vivi luto. Para mim, até hoje, é um prazer. É maravilhoso servir a Deus. É como se eu encontrasse um tesouro. Você está entendendo? Para mim, eu amo servir a Deus. Eu encontrei o meu propósito. Você está entendendo? Eu acordo e eu falo, nossa, como eu sou feliz em servir a Deus. Então, por isso, já veio outras pessoas, já veio muita gente questionar, já veio gente querer, né, jogar um balde de água fria, mas assim, eu tenho tanta convicção, né? Você recebeu outras propostas também? Tipo, vamos montar uma banda, vamos fazer outro projeto? Olha, eu não recebi. Pelo fato que eu acho que as pessoas viram assim. Você fechou as portas assim, né? Essa daí não tem jeito pra ela. Mas um tempo poucos dias atrás, eu recebi. Recebi uma proposta
para voltar. Mas eu falei assim, não, querido, não. Eu sirvo a Deus. Eu canto só para Deus. A Mila, a mesma Mila lá, é a Mila de hoje. A mesma Mila que se converteu, não sei nem quantos anos, 2007. Vamos fazer as contas? É a mesma Mila que se converteu lá, é a mesma Mila de hoje, só que mais, né, madura, né, já subiu um pouquinho os degraus de glória em glória. Eu ouvindo aqui essa história, assim, duas coisas que eu queria, me chamou muita atenção. O fato incrível de você sempre estar sensível ao Espírito Santo. Desde, né, já entrou na banda, né, assumiu o projeto e mesmo cantando você era muito sensível ao Espírito Santo. E a sua relação depois, assim, com as pessoas que te admiravam, os fãs, pessoas que iam lá com faixinha e tudo, né? Assim, quando você encontrava as pessoas, como é que era essa relação delas? Você ouve alguma situação, se você trouxe a memória agora, e puder contar, se você teve a oportunidade de falar e de semear, de compartilhar aquilo que você estava vivendo, porque você era muito sensível, e aí você teve esse encontro incrível com Jesus, renunciou, abandonou, né? Foi difícil, mas você não se arrependeu. E aí, se você teve algum tipo de experiência com algum fã, alguma pessoa que te admirava assim. E outra coisa também, dentro dessa conversa aí da boca que você disse, sabe o que eu tenho? Eu às vezes, eu faço muito isso. Eu olho para um artista, às vezes que eu gosto de ouvir ou vejo na internet, e vejo tanto aquela pessoa, né, tem um auge, e aí eu peço para o Espírito Santo, conta com essa pessoa. Tipo assim, eu gosto muito de música internacional, então às vezes tem alguns cantores, né, que eu olho assim e eu oro, eu declaro, Deus, se essa pessoa cantasse para você, que incrível que seria. E hoje, né, olhando para você e você dizendo que você se encheu muito de Deus, né, para depois você tomar essa decisão, eu penso que o tanto de artistas hoje que estão em cima de um palco, que estão aí rodando o mundo, né, afora, e cantando aí nessa esfera secular, o que eles não sentem também com o vazio. A maioria, se você pegar a história aí, é igual a sua. Eles sempre cantaram na igreja, começaram cantando na igreja. Muitas pessoas, né? Muitos, todos. Inclusive esses artistas mesmo internacional, a maioria deles começou na igreja. E eu imagino que eles passam pela mesma situação que você. E aí você pode deixar um recado para esses artistas que vão nos ouvir, né? Qual que você falaria para eles hoje, né? Que estão passando pela situação de, sabe, de vazio mesmo, de você olhar para a multidão assim de fãs e você olhar e falar assim, meu Deus, mas eu não queria estar aqui. E essas pessoas também não deviam estar aqui. Tanto para esses que estão lá no auge já, quanto para aqueles que sonham também em entrar, ter uma carreira assim, igual você teve, mas que tem também no seu coração aquele chamado, né? Cristo chamando. Tem pessoas que Deus chama, né? Assim, a questão, vamos lá para os fãs, né? Os fãs, eles, na realidade, eu tive muito apoio. Eu não tenho, assim, uma história para dizer, nossa, como ele foi mal educado comigo, como ele... Não, pelo contrário. Eles apoiaram. E muitos, eu sinto, assim, até que eu tenho um chamado para falar de Deus para eles, porque... Assim, muitos tinham a noção de que música evangélica era uma música mais triste, né? Um povo meio assim, só ir para a igreja, ninguém é feliz. E eu acredito que quando eu me converti, Deus falou assim, vai tocar o mesmo ritmo. E eu falei, não, Senhor, vamos jogar uma pedra desse tamanho. Eu orando, e Deus falando assim, não, você vai gravar. Grave Calypso. Já me animou muito. Carimbó é do Senhor. E engraçado, eu falei, não, Senhor. E Deus falou pra mim, se você não gravar, eu levanto outro. Então foi o Senhor? Foi. Jamais, ninguém gravava. Não era uma coisa que as pessoas gravavam. E aí eu fui, acho que uma das primeiras que eu lembro. Né? E eu acho que tinha um rapaz que tinha gravado, mas eu acho que eu não tinha gravado um CD, eu tinha gravado uma música. E eu acho que foi uma das primeiras a gravar. E quando eu comecei a gravar,
essas pessoas que me ouviam, né, no secular, começaram a me ouvir. E começaram a declarar a palavra. E hoje eu vejo que muitas estão no processo. Muitas oram, muitas... Eu acompanho a linguagem deles, assim, no Instagram. Muitos mandam mensagem. Muitos ainda não chegaram lá. Mas eu acredito que eu estou plantando uma semente do reino. E que Deus vai fazer a obra. E eu não acredito em impossível. Eu não acredito. Muitos podem achar, não, Deus fez... Deus não pode fazer porque eu não sou digno. Olha quem eu sou. É porque eu achava assim, Deus me usar, como eu era, Deus não pode me usar. Mas Deus, ele usa aquele que Ele quer e transforma. Quando Ele acha um coração arrependido. E eu sei que eu fui chamada para essas pessoas que um dia me ouviram antes, para que Deus faça essa transformação. Se fez na minha vida, vai fazer também na vida de cada um. A respeito das pessoas que cantam no secular e sentem-se vazio, se encher mesmo de Deus. Se encher. E assim, não se preocupar muito. Eu tenho que tomar essa decisão igual a Mila, eu tenho que fazer igual a Mila. Não, deixa o Espírito Santo te guiar. Porque assim, quando a visão vem de Deus, ninguém muda. Quando você quer ser igual a alguém, você muda depois porque você quer ser igual ao outro que apareceu. Mas quando foi Deus que trouxe a visão no seu coração, quando foi Deus que falou com você, pode vir pessoas contra, podem mudar até a visão, pode dizer que o evangelho é outro, mas você diz, não. Mas o que Deus me falou foi esse. Está de acordo com a palavra. É verdade. E é incrível essa história, Mila. Eu te agradeço muito por compartilhar aqui conosco e realmente trazer esperança às pessoas que, sejam elas artistas, sejam elas com outras vocações, mas que sentem o chamado de Deus e que muitas vezes são tão bombardeados e seduzidos por tantas outras coisas. Seduzidos, né? Seduzidos pela fama, ou pelo dinheiro, ou pela expectativa de outras pelas pessoas. Festas. Isso. Às vezes nem precisa, né? Não precisa de muito para você se sentir seduzido, né? Os prazeres da vida. Né? Nós somos tentados, na verdade, com o que o nosso coração tem afinidade, né? O que a nossa carne. Então, algumas pessoas, cada pessoa é tentada pelo próprio desejo, pela sua própria consuficência. Eu acredito, eu era muito aquela semente que caiu no espinho. Que Deus plantava a semente no meu coração, mas sempre vinha, né, as coisas, os prazeres da vida, a fama, aquilo me... Eu sabia que tinha um chamado, mas um dia eu me tornei a semente que caiu na boa terra. Então, pode ser que você esteja numa dessas terras, mas um dia você pode ser aquela. Acho que você tem que continuar tentando. O semeador continua a semear, né? Você tem que deixar Deus continuar. Não fica... Vai tentando. E deixar o Senhor ser o jardineiro, né? E que é aquele que faz... tira os espinhos, que ara a terra, que rega. E quando Ele faz, não existe. Ele transforma. Ele transforma, não tem... Ele transforma de verdade. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, vai, ouve música gospel, vai ouvindo, ouve palavra, vai para a igreja, vai para o encontro, vai para outro encontro. É o quê? Vou também. Acampamento vai receber a oração, ora aqui na minha cabeça, e vai indo uma hora. Vai para a vigília, uma hora. Tá frio na fé, tá até na igreja. Frio na fé, começa a movimentar, começa a ir para a igreja. No lugar de ficar assistindo só filme, no lugar de ficar fazendo nada, vai se aprofundar em Deus, no seu tempo livre, busca Deus, adora, você vai ver. Não tem. Deus faz. Eu creio que muitos artistas, eu creio mesmo que muitos artistas, eles vão se render aos pés do Senhor, vão aquele coração que colocou, né, para sentar, ter um trono, e quem sentou foi o dinheiro ou a fama. Vão separar essas pessoas do amor de Deus. Amém. Eu queria ler um versículo, alguns versículos, na verdade, que estão lá em Romanos 11,
a partir do verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Verso 36 diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você que está nos assistindo, você que sente no seu coração que o Senhor te chama de alguma forma. O chamado de Deus, ele não é colocado em linha de produção. Deus é um artesão. Ele manufatura artesanalmente cada chamado, cada convite. E ele, ao mesmo tempo, é um gentleman. Ele jamais vai invadir a sua vida ou passar por cima do seu livre-arbítrio, que é o seu poder de decisão. Mas você que está nos assistindo nessa hora, que sente que o seu coração precisa de mais, você sente que o que você tem vivido, seja você artista, professor, empresário, médico, seja você funcionário público, seja o que você faça, nós queremos orar por você nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por esse testemunho. Te agradecemos porque em Ti nós encontramos esperança. Esperança para as mazelas humanas, para as dores da alma. Esperança, Senhor, para os abismos que se abrem nas emoções do ser humano. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar a Jesus. E assim como aconteceu com a Mila, Senhor, que pessoas possam encontrar a plenitude do Senhor e entender que pelo Senhor, para o Senhor são todas as coisas. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Curta esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Nos siga nas redes sociais. Obrigado, Tani, Marquinho, Mila. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima.